Oi, pessoal, tudo bem aí? Vamos começar nossa aula de história falando de coisa nova. Vamos falar sobre o início da colonização. Prestem bastante atenção, hein, que o conteúdo é bem extenso. O início da colonização. A colonização do território brasileiro pelos portugueses começou a partir de meados do século XVI. Explorou diferentes atividades econômicas, como a extração de recursos naturais e a produção de cana-de-açúcar. Mas o que é colonização? Colonização é o processo pelo qual seres humanos ocuparam novos territórios pelo mundo. A colonização tem como objetivo a habitação ou exploração de recursos. Recursos esses aqui no Brasil, que era o bem mais precioso que nós tínhamos, o pau-brasil. Vamos começar falando, pessoal, sobre o período pré-colonial, tá? O período pré-colonial foi uma fase que se deu, né, de 1500 a 1530. O que aconteceu? Os portugueses, naquele momento, naquela época, eles tinham interesse pelo comércio das especiarias com as Índias, né? Então, os portugueses aqui no Brasil, eles achavam que não tinha nada para eles explorar, exceto o pau-brasil, tá? Então, o que eles pegaram e fizeram? Eles fizeram as expedições para colonizar, mas para explorar o nosso pau-brasil. Prestem atenção. No período pré-colonial, a mão de obra era indígena. Era feita através do escambo e o produto era o pau-brasil. Vixe Maria, mas o que é escambo? Escambo, pessoal, é uma atividade de troca que era utilizada. Naquela época não tinha moeda. Era aquilo que eu mostrei no filminho, né, no vídeo que eu passei para vocês. Os portugueses davam alguma coisa e, em troca, os índios, que eram os nativos, davam um pedaço de terra ou então deixavam explorar a nossa madeira preciosa. Muito bem. Observem essa foto desse período. Essa foto é do período pré-colonial, tá? Onde os brasileiros estavam, no caso os índios, extraindo o pau-brasil para comercialização. Quem lucrava com isso? Os portugueses, os holandeses, os franceses, os europeus, tá? Então, vejam bem aqui agora. Começou, então, o sistema pré-colonial. Lá no sistema pré-colonial, o que aconteceu? Nesses 30 anos, de 1500 a 1530, o Brasil foi atacado pelos ingleses, franceses, holandeses. Por que eles atacaram o Brasil? Porque eles haviam ficado fora do Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? Então, a Espanha dividiu as terras naquela época, né, entre Portugal e a Espanha. Fizeram o tratado, o acordo, tudo direitinho. Mas deixaram de fora algumas pessoas, né, alguns países que também estavam interessados no comércio. Aí os portugueses continuaram a exploração da madeira, né, eles construíram as feitorias no litoral, que nada mais era do que os armazéns e os postos de troca com os índios. Olha o troca-troca deles aí, né? No ano de 1530, o rei de Portugal organizou, então, a primeira expedição. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza. E o objetivo dessa primeira expedição era povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. Muito bem, olha, então esse pessoal aí resolveu que eles tinham que tomar conta mesmo da nossa terra, né?
Prestem atenção. O início da colonização brasileira é marcada pela expedição de Martim Afonso de Souza, que possuía 3 finalidades. Eu fiz esse desenho para representar para vocês, né? Na verdade, Martim Afonso de Souza era um cidadão assim barbudo, como se diz a história, né? E ele veio para explorar com a pessoal dele para fazer a exploração e iniciar a colonização brasileira, tá? Aí aqui, por que eles queriam colonizar o Brasil? Porque lá fora já estava ocorrendo o declínio do comércio das especiarias, eles já não estavam tendo mais lucro com isso. Também descobriram-se o ouro e a prata na América Espanhola, um metal importante, um metal precioso que valia muito. E por causa das invasões no território brasileiro pelos países que ficaram fora do Tratado de Tordesilhas. No período colonial, então, observem aí. Como eu disse para vocês, a primeira expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e tinha os objetivos de explorar. Para melhor organizar a colônia, o rei, então, resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias, né? O território foi dividido em faixas de terras que foram doadas aos donatários. Eles podiam explorar os recursos da terra, porém, ficavam encarregados de povoar, proteger e estabelecer o cultivo da cana-de-açúcar, ou seja, sempre dar lucro para os interessados, os mais ricos, a coroa, né? A primeira tentativa de ocupação do território foi através de um sistema já conhecido do Estado português, que já tinha adotado nas ilhas portuguesas do Oceano Atlântico, de capitania hereditária, né? Foram ao todo 15 capitanias. Observem aqui esse mapa aqui onde mostra, né, as capitanias. Então aqui nós temos todo o território demarcado, tá? Aqui o nosso Brasil, aonde eram as capitanias hereditárias, aonde os donatários tomavam conta dos seus lotes. As capitanias hereditárias foram um modo de divisão criado pela coroa portuguesa para defender o seu território e lucrar com a colonização dessas terras divididas e concedidas, doadas para os donatários, correto? As capitanias hereditárias, com esse sistema, então, dava lucro para os portugueses, né? E tirava o risco, o perigo deles não ter mais o lucro aqui na nossa terra que tanto tinha a oferecer. Então, para ser dono de uma capitania, o rei de Portugal dava uma carta de doação para o capitão donatário. As regras das capitanias eram passadas ao donatário através do foral, que era um documento escrito, né? As capitanias hereditárias não deram certo. Colonizar o Brasil era muito caro para a maioria dos donatários que enfrentaram problemas com tribos indígenas. Com isso, Portugal perdia o controle sobre a colônia. Apenas 2 deram certo, a de São Vicente e a de Pernambuco. Xiii, parou e não acabou? Não, galerinha, esperem aí. Em breve voltarei com o segundo vídeo. Um beijo a todos. Não percam, hein?